iniciar o nosso bate-papo de hoje, o Abrazel Talks. Então, eu queria convidar primeiro o Célio Salles para participar conosco, fazer a mediação do evento. O Célio também é do Conselho Nacional da Abrazel. O Eduardo Machado, presidente do Badesc. Alcides, do CONAMP. E o Ricardo, da Par 3 Consultoria, nossa mantenedora na Abrazel. Boa noite, obrigado pela presença. Vamos dar uma dinâmica ágil aqui, rápida, né? Um assunto realmente importante, e eu vou fazer apenas uma introdução. Meu papel aqui é só mediar. Estou aqui do lado de pessoas que, sob aspectos e enfoques diferentes, de fato estão aqui para ajudar os empresários do setor de bares e restaurantes a encontrar recursos para dar prosseguimento à sua jornada empreendedora, para investir em alguns casos ou mesmo sobreviver em outros, né? E eu queria começar compartilhando então só que esse aqui está baixo, daí não sei se está desigual os volumes. Mas o que eu queria começar dizendo para os colegas aqui da mesa, né, é que como é uma fotografia do setor de bares e restaurantes nesse momento. A pergunta sempre é como está a recuperação das vendas, quais são as dificuldades e quais são os perfis de restaurantes hoje em relação à sua capacidade financeira, né? Então, de fato, já passado esse longo período da pandemia, o setor de restaurantes foi muito fortemente afetado. Ainda está em recuperação, e esta recuperação tem 4 fases bem claras. Primeiro, no Brasil inteiro ainda está se buscando que se eliminem restrições de lockdown que dificultem a nossa operação, incluindo horários de funcionamento, distanciamento, capacidade, que para alguns restaurantes limita de fato o faturamento. O que se espera? Vai ter que editar o filme depois, então. Mas estou eu aqui dizendo, já que vou pensar nos que vão assistir depois, né? O evento aqui está sendo gravado para que possam outras pessoas assistir e compartilhar também do conhecimento aqui trazido, que os restaurantes muito afetados pela pandemia estão ainda lutando para reabrir plenamente seus negócios, eliminando essas restrições. Essa é uma das maiores lutas da Abrazel, e aqui, liderado pelo WW, e a nível nacional também fortemente combatendo restrições de horário, de distanciamento e outros, e permitindo o pleno faturamento. Mas, mesmo quando encerrarem-se as restrições de funcionamento e impedimentos às vendas, o desafio seguinte é voltar a atrair os clientes. Parte dos clientes ainda está retraída, assustada, embora isso não ocorra de maneira uniforme nos bairros e nas cidades. Existem cidades mais aquecidas e menos, bairros mais movimentados. Mas o que se vê, por exemplo, num exemplo aqui de Florianópolis, é que o centro histórico de Florianópolis ainda está funcionando a 50% da capacidade, porque lá ainda grande parte dos escritórios não está aberto, o funcionalismo público, grande parte não está funcionando, a oferta de ônibus é reduzida pela metade e muitas das escolas ainda não estão funcionando. Então, o fluxo no centro de Florianópolis ainda está muito menor. Isso só para dar o exemplo que, mesmo após liberação total, ainda tem a retomada da confiança das pessoas, que deve ocorrer gradualmente na medida do aumento da vacinação, para que se chegue no momento, então, que os restaurantes voltem a faturar a sua capacidade normal, mas, mesmo voltando a faturar, eles não vão lucrar o que lucravam antes, porque houve muita pressão de custos durante esse período. Energia elétrica, insumos dispararam de preço nos últimos anos, né? E, mesmo que ele consiga aumentar seus preços ao consumidor, ele ainda, no melhor dos casos, ainda tem muitas dívidas e parcelamentos para pagar. Então, a jornada do empresário de restaurante, predominantemente, é uma jornada desafiadora que se terá por um longo período,
Por isso, ter a visão de recursos para superar esse momento é muito importante, e esse é o objetivo do debate. E aí, só separando dois tipos de realidade que a gente encontra hoje, né? Ou três. Né? Uma é o restaurante que já fechou. A gente circula pelas ruas, vê portas fechadas de várias atividades de comércio. O segundo é aquele que realmente está aberto, mas que a sua situação é muito difícil de ser recuperada. Isso também é muito comum. Pessoas que permanecem funcionando, ou em dúvida, ou apenas estendendo até encontrar outra alternativa. E o terceiro é aquele que, bem ou mal, sobreviveu à pandemia e que tem capacidade, inclusive, tendo dinheiro, de investir e melhorar seu negócio. Então, aqui fica para vocês o convite da oportunidade de falar para estes que estão ainda tentando se reerguer ou aqueles que ainda têm interesse até em investir, porque também se imagina que, com o fim das restrições e a volta da confiança e a ampliação da vacinação, ocorram episódios de grande movimento. E nós temos 3 exemplos. Né? As datas especiais recentes de mães e namorados foram, para muitos, datas realmente boas. Florianópolis, o litoral catarinense e a Serra têm sentido um fluxo turístico interessante, e isso pode se acentuar com o tempo. Então, também existe oportunidade. Dito isso, passo a palavra para o nosso presidente do Badesc aqui, contar um pouco sobre a visão dele dos recursos e o que o Badesc também pode oferecer. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, Célio. Boa noite ao Rafael. Obrigado ao Abrazel pelo convite, a oportunidade do debate. Acho que o diálogo sempre engrandece, sempre nos leva para patamares diferentes e juntos a gente consegue superar as crises que a humanidade nos impõe, né? Não que a gente queira passar por elas, mas teremos que passar por elas, né? Teremos que atravessar, então juntos tenho certeza que vamos mais longe e vamos melhor. Lá no o Badesc é essencialmente uma agência, uma empresa de economia mista, é uma empresa do Estado, é uma instituição financeira voltada ao fomento e desenvolvimento. Então, a nossa missão justamente é apoiar o processo desenvolvimentista no nosso Estado, e desde que se instituiu esse período mais difícil de pandemia, a gente vem atuando fortemente na concessão de crédito, especialmente as empresas que compõem a base da pirâmide empresarial, que são as micro e pequenas, que são aquelas que naturalmente têm maior dificuldade ou entraves para acessar crédito estruturado, vamos chamar assim. O crédito estruturado, para a gente tentar separar, é aquele que compõe um período de carência necessário para maturar um projeto ou atravessar um período de maior dificuldade, e depois um período de amortização um pouco mais longo, para que a parcela não sobrecarregue o fluxo financeiro do negócio. Desde a pandemia, o governo do Estado, através do Badesc, ou com o apoio do Badesc, lançou no ano passado um programa emergencial de crédito, mas ainda de um montante muito pequeno, é verdade, foi 50 milhões de reais, que já foi totalmente utilizado. E daquela experiência, nós constatamos que havia uma forte dificuldade as micro e pequenas de acessar recurso por não possuírem garantias reais ou bens imóveis para fornecer em garantia a operação. E, por conta dessa constatação, o governador Moisés nos pediu que, como equipe de governo, criássemos alguma solução para isso, e, a partir de fevereiro desse ano, foi instituído em Santa Catarina o Fundo de Aval do Estado, que justamente fornece garantia de crédito a essas empresas que não possuem, por óbvio, garantia real a ofertar. E desde essa oportunidade, a gente vem operando fortemente recursos do Fungetur, destinado a empresas de turismo, eventos, restaurantes, bares e afins, e também recursos àqueles empreendimentos que não são desses setores. Sem sombra de dúvida, todos os setores foram fortemente afetados, e a gente tem consciência disso. E esses recursos do Fungetur, especificamente, que eu acho que tem mais adesão ao público que a gente está conversando, dialogando agora, tem, como disse a vocês, um prazo de carência de 12 meses para poder passar por esse período de maior dificuldade, e mais 36 meses para amortização, totalizando 48 meses de operação, de prazo total da operação.
O custo dessa operação é a taxa Selic, né, que vem variando nos últimos meses e hoje se encontra em 4,25% ao ano, mais 5% de taxa fixa. Então, hoje isso compõe 9,25% ao ano de taxa. Não existe a tal da taxa surpresinha, né? Eu até brinco com a taxa surpresinha, que é aquela que, no momento da liberação do crédito, é exigida a contratação de um outro produto bancário para garantir que o dinheiro possa chegar até o empreendedor. Então, isso não vai existir. O custo final da operação é exatamente esse que eu falei a vocês, ou seja, 9,25% ao ano, que representa uma taxa de 0,73%, arredondando 0,74% ao mês. São basicamente documentos cadastrais, algumas certidões são solicitadas. Havia, até bem pouco tempo, uma flexibilização por parte do governo federal à apresentação das certidões. No entanto, a própria instituição faz uma flexibilização própria à documentação em um percentual do valor solicitado a crédito. É possível que as empresas solicitem entre 15 e 250 mil reais nessa linha, especificamente. Essa linha é voltada ao atendimento do giro da empresa, e valores superiores a 250 também são possíveis, até 15, 16 milhões, se necessário, aí tentando conciliar a parte do investimento fixo, tão necessário como o Célio levantou, posterior a esse período de pandemia, ou desde já, por que não? Né? Muitos empresários também vêm promovendo investimentos. Então, temos a possibilidade de apoiar tanto o giro, até 250 mil, quanto justamente essa possibilidade de investimento fixo acima de 250 até 15, 16 milhões. Né? Até 250 existe uma ferramenta virtual que a gente faz uso, uma plataforma virtual, que solicita um cadastro, que todos vocês que têm atividade bancária certamente já preencheram e já fizeram, e mantêm atualizados. E os documentos necessários, que são 12 ou 13, contando, dentre esse número que eu falei para vocês, carteira de identidade dos sócios, do cônjuge. Então, quer dizer, não são documentos burocráticos impossíveis de conseguir, são solicitados que sejam transferidos pela plataforma digitalmente até o Badesc. Hoje, o tempo, por conta da alta procura, né? O tempo de concessão do crédito aumentou um pouco. Nós tínhamos o tempo médio entre solicitação e dinheiro na conta do cliente 10 dias corridos, não eram 10 dias úteis, e esse tempo aumentou um pouquinho, está em torno de 20 dias, porque o nosso quadro funcional permanece o mesmo e o número de solicitações aumentou significativamente. Estamos prestes, ou há alguns dias, de lançar, acreditamos que entre o dia 15 e dia 20 a gente esteja já podendo operacionalizar um novo programa de crédito emergencial lançado pelo governo do Estado, que é uma linha de até 100 mil reais, com juros totalmente subsidiados pelo próprio governo do Estado. Carência de 12 meses, amortização de 36, e algo que o Badesc já vem fazendo e operando é olhar para a concessão de crédito os últimos 24 meses de faturamento, o que também não é tão comum no mercado bancário tradicional, que costuma usar os últimos 12. Se a gente for pegar os últimos 12, a gente cai exatamente no início da pandemia, onde os faturamentos, de modo geral, despencaram. Então, a gente estendeu esse prazo, procurando fazer uma média entre o período anterior à pandemia e agora durante essa interrupção ou diminuição do faturamento das empresas. Né? Para esse programa emergencial de 15 mil a 100 mil reais, o teto da linha é 100 mil reais, para atender especificamente micro e pequenos negócios, voltados àquela especificidade que encontra-se no decreto, ou seja, basicamente são empresas que foram fortemente afetadas no seu faturamento pela pandemia, que é justamente turismo, eventos, bares, restaurantes, afins, transporte, que foi fortemente afetado também, e alguns outros setores que têm um decreto estadual específico descrevendo quais foram esses setores mais afetados. Né?
É possível, para qualquer uma das situações, a utilização do fundo garantidor, caso não possua a garantia real a ser ofertada para a operação. E a gente só existe porque vocês existem, né? É isso que a gente costuma dizer. O Badesc só existe porque os empresários existem. Quem movimenta efetivamente o PIB do Estado são as empresas, os empresários, os empreendimentos. E é por vocês que nós existimos e queremos atendê-los também nesse momento de dificuldade, né? Presidente, qual que é a taxa de juro dessa operação que vai ser lançada ainda dentro desse mês de julho pelo Badesc? Essa é a pergunta que não quer calar, que a maioria dos empresários estão... O juro é 100% subsidiado, né? Então, se a parcela paga rigorosamente em dia ou ali com uma possibilidade de atraso pequeno, não perde o benefício do juro sendo pago pelo governo do Estado, né? Então, a taxa de juros será zero para essa operação até R$100 mil. Empréstimo de pai para filho, quase, né, presidente? Praticamente. Isso indica, então, que deve ter bastante procura quando anunciado. O que empresários interessados podem fazer para se antecipar? Olha, deixar mais ou menos pronta e engatilhada, isso qualquer apoio de contabilidade que toda empresa tem que ter, já possui e pode deixar pronto, é documento cadastral básico, relação de faturamento dos últimos 24 meses, como comentei com vocês. Se quiser estender um pouquinho o faturamento, fazer dos últimos 36, não há problema quanto a isso também. A gente faz o filtro dos 24 meses lá. E acho que basicamente é isso. Nós vamos divulgar amplamente a linha de crédito, forma de acesso, né? Isso a gente ainda está trabalhando. Existe um ajuste de sistema para poder operar grandes volumes que a gente ainda está efetuando, por isso que a linha ainda não está disponível. As que estão disponíveis hoje são essas que eu comentei com vocês, até R$250 mil e com o juro que hoje o Fungetur cobra, né? Para acessar a Fungetur, a maior exigência, ou a única exigência diferente que o mercado tem, é a questão do cadastro, né, que é obrigatório para acessar a linha, mas é um cadastro simples, existe até um passo a passo no próprio site Cadastur, que é do Ministério do Turismo, e a gente conta com o apoio técnico, inclusive, da Santur, que é a Agência de Desenvolvimento do Turismo em Santa Catarina, que tem apoiado os empreendedores a como preencher o Cadastur sem ele travar na hora da liberação do cadastro, né? Porque um preenchimento incorreto pode fazer com que a efetivação do cadastro fique pendente. E essa parceria da Santur vem justamente para ajudar o bom preenchimento e o êxito no cadastro junto ao Cadastur, que é a condição sine qua non para acesso a essa linha do Fungetur. Ótimo, em parte realidade, em parte expectativa, né? Mas isso está projetado para poder atender a quantas empresas, então? A etapa prometida aí? A gente pretende atender, só a parte Badesc, né, em torno de 2.000, 2.500 empresas é a nossa expectativa. A gente pretende, sim, atender um volume bastante expressivo de empresas nesse setor. O Badesc não será o único operador da linha, ele contará com o apoio do BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, que, em parceria, os dois, Badesc e BRDE, vão operar essa linha que está sendo subsidiada pelo governo do Estado, né? Então, os dois vão fazer o lançamento ao mesmo tempo, como benefício aí aos empreendedores. Algo que talvez já surja a pergunta posso fazer um pedido lá no BRDE e outro aqui no Badesc? Não pode, porque o cadastro é único, o benefício é para um CNPJ só, né? Então, não dá para fazer um pedido lá e um pedido cá, né? É um pedido por CNPJ. Bom, deixando aqui a conversa livre, mas eu queria convidar o Alcides, provocando ele a comentar outras linhas de crédito, e o Alcides domina o universo das micro e pequenas empresas, né? Mas um pouco Pronamp, um pouco novidades sobre recebíveis, porque essa mudança recente é um fator positivo, né? O que tu pode nos dizer? Sem dúvida. Boa noite, né? Célio, Eduardo, Rafael, senhoras e senhores. Bom, gente, eu tenho uma vida no associativismo, né? Desde 2003, um pouco profissionalmente. A minha empresa trabalha somente com consultoria e assessoria para associações empresariais e sindicatos patronais, e um pouco voluntariamente
presidia a FAMPESC, Federação das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. E é fascinante o mundo do associativismo empresarial, em especial dos pequenos negócios, né? E a Brasel tem muito a ver, né, com as entidades aí que a gente participou, porque grande parte, né, de bares e restaurantes similares são de micro e pequenas empresas, né, quando não empreendedores individuais, né, localizados lá nos bairros. E crise é sinônimo de oportunidade, né? A pandemia afetou profundamente, né, o setor de bares e restaurantes, então é um dos setores mais afetados, né? E, Célio, a gente sempre conversou, o Dab também, né? Boa noite. E no ano passado eu estava profissionalmente na CONAMP, na Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas, e tivemos ali no ano passado uma oportunidade no primeiro semestre, que foi uma ligação do senador Jorginho Melo para a gente, ele estava também na presidência da federação, né? E discutíamos uma linha de crédito para micro e pequenas empresas, né? Então, mandamos um ofício ao senador, dia 28 de março, mais ou menos, e dali surgiu, né, o Pronamp, que veio a ser hoje conhecido como o Pronamp. O Pronamp foi sensacional ano passado, né? Juros aí de 2% mais Selic, realmente um sonho, né? No ano passado não tínhamos também o IOF, né, uma parte do ano passado. O problema foi o volume de crédito, né? Nós acompanhamos isso, Célio, em Brasília, e a expectativa sempre de cada aporte, né, do governo federal no Fundo Garantidor, que os bancos iriam multiplicar aquele valor, né, por 2, por 4, por 6. Então, quando o governo federal aportava 10 bilhões, por exemplo, se estimava, né, que os bancos emprestariam 40 bilhões, 50 bilhões de reais. E não foi o que aconteceu, né? Quando o governo federal aportava 10 bilhões no Fundo Garantidor, o que os bancos emprestavam? 10 bilhões. Aquela expectativa de alavancagem de 10 bilhões virar 40, não virou, né? E por quê? Porque o mercado de crédito no Brasil é extremamente concentrado. Você tem 6 bancos que dominam aí mais de 80% da carteira de crédito do Brasil e não tem o que fazer. Se eles cruzam os braços e não emprestam, não há efetivamente o que fazer, né? E foi passando o ano, veio o Pronamp 2, né? Veio o Pronamp 3 lá no dia, se eu não me engano, 23 de dezembro. Só a Caixa Econômica operou num único dia, o Pronamp 3, emprestando aí em torno de 5 bilhões de reais num único dia. Mas, infelizmente, né, o governo federal, a legislação, né, uma excelente legislação, diga-se de passagem, né, de autoria do senador catarinense Jorginho Melo, não conseguiu ultrapassar aí 37, 38 bilhões de reais de empréstimo. É um volume bastante significativo, em especial para uma linha de crédito nova, né, mas, por ser nova também, precisou ser testada, né, e, infelizmente, caímos naquela armadilha de depender dos bancos. E não somente bancos privados, não, bancos públicos também, que a gente tinha uma expectativa, né, de Caixa Econômica e Banco do Brasil alavancar esses valores e, na verdade, não se alavancou. E o dinheiro emprestado foi somente aquele dinheiro aportado pelo governo federal no Fundo Garantidor. Então, 37 bi, que poderiam se tornar aí 80, 100, 120 bi, ficaram somente 37 bi, em virtude da baixa taxa de juros, que é o 2%, né, somado à taxa Selic. Baixa taxa de juros, a gente fala, né, o 2% que é o spread, né, que é o ganho dos bancos, na visão dos bancos privados, né? E aí acabou o ano, uma expectativa de um novo Pronamp, e veio sim um novo Pronamp, numa taxa de juros bastante superior, né, uma taxa de juros aí de 6% mais Selic, agora com o aumento da Selic vai ficar também nessa faixa aí de 10%, né? Ele começou a ser ofertado esta semana. Exatamente. A Caixa anunciou na sexta-feira passada. Caixa, Banco do Brasil e Bradesco já estão abertos. Perfeito. Então, uma das diferenças, né? Eu acho que informações práticas também são importantes, né, para o público. Só para finalizar, então, essa parte do contexto, né? O Pronamp, mesmo com uma taxa de juros bastante superior ao do ano passado, né, ela ainda é atrativo para um cenário não de crise, né, para um cenário natural, que é o que a gente defende do Pronamp permanente, que é o que é agora, né? Ano passado o Pronamp era temporário. Conseguimos, então, avançar com o Pronamp se tornou definitivo, né, com uma taxa aí, hoje batendo na faixa de 10%, 9 ponto alguma coisa. Se desconsiderássemos, né, esse cenário de pandemia, em especial no setor de bares e restaurantes, seria ótimo, né? Uma linha de crédito com 11 meses de carência, 48 meses para pagar, uma taxa de juros dessa, sem garantia real, né, com fundo garantidor servindo como um aval, né?
Então, é uma linha dos sonhos, sim, é um excelente programa de governo, né, uma excelente política pública de autoria do senador Jorginho Melo, mas agora nós ainda temos a pandemia. Né? O Célio colocou muito bem, aqui, antes de entrarmos aqui também, que tem alguns setores que ainda estão vivendo uma crise. Né? Então, setores endividados. Né? Eu tenho amigos com restaurante, a gente acompanha essa vida. Né? O curioso é que das ofertas que eu vi essa semana, primeiro os bancos evoluíram automatizando ainda mais o sistema, ou seja, os valores já estão pré-aprovados no CNPJ no banco. Não há uma discussão de valor, há uma discussão sim ou não só. Né? E que esses valores eles levam em consideração se a pessoa já tomou antes, ou seja, eles não vão aumentar muito o endividamento do cidadão. Se o cara está com alguma dívida, carregando alguma dívida, ela vai diminuir agora, e isso deve valer para todos os bancos, é isso? Isso, no ano passado também já era assim. Né? No ano passado os bancos têm eu não lembro agora qual é o termo técnico, né, Célio, mas cada pessoa jurídica tem um limite lá de tomada e todos os bancos se comunicam por meio do Banco Central e tem um limite. Né? Então, muitas empresas não tomaram Pronamp ano passado, uma fatia maior de Pronamp, porque o banco falou, olha, o seu limite aqui é tal. E um deles é meu amigo, inclusive. Mas eu não tenho nenhum crédito tomado. Não, é o seu cartão de crédito da pessoa jurídica que já toma uma fatia, é o seu cheque especial, então... Né? Então, todas essas linhas de créditos pré-aprovadas, né, também somam nesse valor que já fica bloqueado, que não permite, não habilita a tomar, por exemplo, um Pronamp. Né? Então, isso tem que ser cuidado desde já. Né? Este Pronamp que está entrando em disponibilidade esta semana, perfeito, em vários bancos, ele, apesar de ser mais caro do que o outro, ele é bom, muito melhor do que qualquer outra linha, ou semelhante até mesmo às do Fungetur. Do Fungetur e, no entanto, existe um outro fato recente, que é quem tomou Pronamp antes tem a possibilidade de renegociar o pagamento, os prazos. Tu pode ajudar sobre isso? A informação que existe essa possibilidade de postergar, né, assumindo alguns juros, algumas taxas, mas existe a possibilidade de você jogar para frente as parcelas deslocar do as parcelas anterior. Iniciais para o final do contrato. Tu entende sobre isso? Queres comentar um pouco? Acho que é uma possibilidade que, por conta da pandemia, ainda não ter encontrado o fim, né? E a gente ainda estar com alguma dificuldade e com restrições ativas, é uma possibilidade que a maioria das linhas de crédito de instituições financeiras tem concedido, né, que é da prorrogação de carência ou prorrogação do prazo total de contrato. Né? Obviamente, essa prorrogação ela aumenta o tempo de exposição do dinheiro no próprio tempo e o montante de juros vai se tornar maior. E o custo sobe, né, presidente? E o custo sobe, exatamente. Mas, se a alternativa favorável ou positiva à empresa é essa... Se a pessoa não consegue pagar, tem que... Exatamente. Rolar. Né? Então, existe sim essa possibilidade, tanto para a Fungetur quanto para as outras linhas também. Tem outro aspecto do Pronamp, né? É que quem tomou o Pronamp no ano passado, nesse Pronamp 2021, o limite é de R$150 mil. Mas se alguém já tomou 150 mil no ano passado, não vai poder tomar novamente. Então, a soma dos Pronamps, né, 1, 2, 3 e o 4, que é o 2021, ela não pode ultrapassar os 150 mil reais. Tomou 50 mil no ano passado, vai poder tomar 100 mil esse ano. Né? E qual é a expectativa, né, Célio? A expectativa é que esses 6 bilhões da Caixa não sejam os mesmos 6 bilhões que o governo federal autorizou, já que a taxa, já que o spread do banco, né, passou de 2% para 6%, a gente espera que o recurso colocado pelo governo federal ele seja alavancado em 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, que foi os argumentos usados, né, pelos bancos privados, em especial, para poder alavancar esse dinheiro do governo. Então, a grande expectativa nossa é saber se esse dinheiro realmente vai ser alavancado. Sim, os bancos, na verdade, eles observam muito a questão da capacidade de endividamento das empresas e dos empresários. Né? Então, eles criam uma espécie de grupo econômico, onde os sócios e as empresas correlacionadas com esse CNPJ fazem parte desse grupo, e é com base no faturamento e na dívida que esse grupo já tem, esse grupo econômico, é que eles calculam essa capacidade de endividamento da empresa. Mas foi colocado muito bem pelo Alcides a questão do novo Pronamp. Ontem, dia 5 de julho, a Receita Federal começou a informar as empresas, as pequenas empresas, por meio de seus portais, os que estão aptos a captar esse recurso.
Hoje são 4,5 milhões de empresas, CNPJs, aptos a captar esse novo Pronamp, que começou a ser distribuído, como o Célio bem colocou há pouco, ontem, segunda-feira. Então, o mercado está com uma expectativa muito grande ainda com relação a esse Pronamp, ainda espera-se que o montante liberado a ser ofertado aos empresários cresça, né? Evidentemente que, apesar desses valores liberados recentemente, o mercado ainda carece de crédito, né? Os empresários ainda precisam injetar recurso no caixa para também pagar essas dívidas antigas que o Célio muito bem colocou, fornecedores. Hoje, a boa parte dos micro e pequenos empresários, eu tenho certeza que temos muitos aqui presentes hoje, especificamente do segmento de bares e restaurantes, a boa parte dos microempresários, eles ainda têm uma dívida vencida muito grande, né? E a gente fala dívida com fornecedores, dívidas de folha, encargos sociais principalmente, e também impostos, né? Houve um movimento do governo federal para a prorrogação desses impostos, tanto as empresas enquadradas no Simples Nacional, que é a sua grande maioria, e empresas de outros enquadramentos tributários também. Então, o governo vem promovendo essas mudanças. Houveram mudanças significativas também com relação à legislação trabalhista, né? Então, houve a redução de jornada, houve a suspensão de contrato. Isso vem ajudando muito o pequeno e microempresário, mas, infelizmente, isso ainda não é suficiente para arcar com uma queda de 70%, 80% do faturamento que teve do ano passado para esse ano. Então, a expectativa do mercado, e eu acompanho muito isso por ser contador, e estar na ponta, lidando diretamente com o micro e pequeno empresário, que outros recursos venham e que esse recurso seja melhor distribuído entre os players do mercado. Como foi muito bem colocado aqui pelos meus colegas, isso é muito centralizado hoje nos nossos principais 6 bancos do Brasil, que tem uma carteira de crédito aproximadamente de 80% do share total do mercado. E como o Alcides muito bem colocou, se eles fecham o cofre e dizem que não vão ofertar esse crédito, por N razões que os banqueiros as têm, infelizmente o mercado fica carente desse recurso para oxigenar a economia, poder pagar a folha de pagamento, poder honrar com seus compromissos e manter a operação em dia das suas pequenas empresas. Então, isso realmente a gente percebe que, embora surjam novidades com relação a essa liberação de recurso, ainda é muito carente, ainda é muito incipiente para que, de fato, o mercado volte a girar na velocidade que ele girava no período pré-pandemia. Acho que vale a pena, né, Célio, também tocar num assunto, num case legal que, né, nós vivenciamos ano passado, que foi de uma linha chamada PEAC Maquininhas, né, onde um dos grandes problemas do pequeno empreendedor, dos pequenos negócios tomarem crédito é em virtude da garantia, né? E aí os recebíveis das maquininhas, né, de cartão de crédito e débito, hoje também são considerados garantias, né? Só que é um mercado muito recente, né? Então o Banco Central regulamentou isso muito recente. No ano passado, quando a linha PEAC Maquininhas foi operacionalizada, né, a trava, que a gente chama de trava, né, nos recebíveis, era de 100%, né, dos recebíveis, né, do valor a ser recebido pelo estabelecimento, independente do valor do crédito tomado junto à instituição financeira. E essa regra mudou agora no começo de junho, né, e que a trava vai ser somente no valor daquele empréstimo tomado. Só que, mais uma vez, né, da mesma forma que no ano passado, o sistema financeiro, o sistema das maquininhas, das intermediadoras, né, dos cartões, não estavam prontos para operar, né, o PEAC Maquininhas, esse ano também essas empresas, né, as credenciadoras, também não estavam preparadas e está dando uma série de problemas de conexões aí entre todos os players, né, que operam as maquininhas com as instituições financeiras, né. Então, infelizmente, Célio, né, o PEAC Maquininhas, que foi uma excelente oportunidade aí no segundo semestre, não vejo no curto prazo, ou curtíssimo prazo, o PEAC Maquininhas voltando em virtude dessas pequenas inconsistências que tem nos bastidores dessa operação. O PEAC foi um programa especial cuja garantia eram recebíveis. Isso. Vendas realizadas com recebimento a prazo em cartão de crédito. Agora, existe um fato novo, dois fatos, ou vários até, né? O ambiente brasileiro de regulamentação do sistema bancário, ele está sofrendo uma absurda e radical e positiva transformação. É fantástico o que o Banco Central está fazendo. E um deles, eles reorganizaram o sistema de travas de recebíveis, dos cartões, e esse detalhe que ele falou eu vou destacar. Até mês passado, se uma pessoa antecipasse R$ 1.000
sobre um faturamento projetado de 100 mil, ele ficava com 100 mil indisponível. Perfeito. E agora, se o cara pegar, ele pode pegar 1.000 de uma, 1.000 de outra, 1.000 de outra, 1.000 de outra, e ainda Perfeito. tem possibilidade de fazer mudança de operadora. Este é um fato. Perfeito. O outro fato é que todas as antecipações de recebíveis ainda são caras, mas as empresas novas, esses bancos novos, as chamadas fintechs, estão entrando pagando para ver, porque eles querem ganhar cliente, então eles estão oferecendo taxas muito especiais. Vocês conseguem dar exemplos desses fintechs e algumas oportunidades como essa? Porque até mesmo nós ainda temos aquelas contas nos bancões, mas estamos tudo de olho nos banquinhos, né? Doido para ter um cartãozinho diferente daquele, daqui não tem mensalidade, não tem anuidade, não tem, dizem que não tem. Outro dia eu li um contrato, né? O contrato do banco era banco sem enganação e sem taxa nenhuma que não tiver escrito aqui. Quero isso. Existe? Verdade. O mercado, depois de alguns anos para cá, o mercado de crédito brasileiro ele vem se expandindo muito, né, Célio? A centralização ela vem diminuindo, ainda ela é muito grande, infelizmente, nesses principais players do mercado de crédito brasileiro, mas o governo federal, por N ações, ele vem promovendo uma descentralização dessa carteira de crédito. Uma delas são as fintechs, que muito bem colocou. As fintechs elas vêm explorando um mercado novo no Brasil, né? Bancos sem agência, bancos sem estrutura física, banco totalmente online, onde as informações são prestadas e encaminhadas de maneira online, os documentos são encaminhados de maneira online, a análise de crédito acontece de maneira online e o retorno ele é muito mais breve. Entre 24 a 72 horas, em média, as fintechs conseguem devolver um retorno para o pequeno empresário com relação à aprovação ou não desse crédito. Então, é uma forma, né, um caminho, uma porta que os empresários vêm encontrando, vêm buscando nesse sentido de ter outras alternativas, outras portas para bater no momento de pedir crédito, né? Antigamente, o empresário colocava debaixo do braço o balanço, o faturamento, os documentos pessoais e batia na porta de cada banco, olha, está aqui o meu cadastro, será que eu consigo operar com vocês, com que taxa, com qual linha, com qual prazo, e hoje esse processo ele já se tornou muito mais ágil e tecnológico. Então, as fintechs seria talvez a primeira alternativa a se buscar fora do Pronamp, que o Alcides colocou muito bem, fora dos grandes bancos e, evidente, também fora das linhas que o Badesc vem ofertando de uma maneira muito pioneira no mercado de Santa Catarina hoje. Uma outra alternativa que hoje o micro e pequeno empresário tem para captar recurso, fugindo dessas saídas mais tradicionais, que são os grandes bancos, o Pronamp, etc., seria também via empresas simples de crédito. O que é empresa simples de crédito? A empresa simples de crédito ela foi criada pelo governo federal em 2019, que ela nada mais fez com que ela tenta formalizar, né, uma expressão que eu não gosto muito, mas é verdade, ela tenta formalizar a agiotagem no mercado brasileiro. Então, a empresa simples de crédito, hoje, ela pode operar no seu município e nos seus municípios limítrofes, com taxas definidas por ela, com garantias definidas por ela, e ela faz análise de crédito daquele tomador de crédito, daquele micro e pequeno empresário. Então, essa é mais uma alternativa, né, que foi criada pré-pandemia ainda, em 2019, pelo governo federal, e onde os empresários eles têm mais uma alternativa de captação de recurso. Porque é muito mais fácil o micro e pequeno empresário tomar crédito de quem o conhece do que dos grandes bancos que só vão analisar meramente os números daquela empresa, daquela instituição ou daquele CNPJ. Então, a empresa simples de crédito ela tenta aproximar o credor do devedor, ela tenta fazer com que essa relação física mesmo, dentro do próprio município, se transforme numa operação de crédito, se transforme numa maior confiança dentro daquela relação entre credor e devedor. Então, essa é mais uma alternativa que os micro e pequenos empresários têm hoje para captar recurso e tapar os furos que o caixa da sua empresa tem hoje. E uma terceira alternativa, Alcides, antes de me complementar também, é as operadoras de microcrédito. Muitas vezes a gente esquece dessas instituições, embora elas sejam pequenas, embora elas tenham uma carteira de crédito muito pequena, elas são também alternativas para que o empresário possa captar recurso. Nós temos N instituições aqui em Santa Catarina, que é muito forte. Mas é legal nessa dizer área. qual é o montante do microcrédito, porque ele é micro mesmo. O micro ele é pequeno. O microcrédito é quanto? Mas como nós estamos falando aqui de micro e pequenas empresas,
né? Eu lhe confesso que o valor exato por CNPJ, por estrutura, eu não sei, talvez o nosso presidente saiba complementar melhor, mas também são alternativas em que muitas vezes o micro e pequeno empresário acaba deixando de lado. Se o presidente puder complementar um pouco isso para a gente também. Essas operações, elas costumam atender muito o MEI também, né? E essas operações, elas costumam ir até R$20 mil, seria mais ou menos um teto estabelecido por essas instituições para operar. No entanto, existem, inclusive, operações também com juro zero, que atendem essas opções de MEI. Então, ali existe, inclusive, um site, jurozero.sc.gov.br, onde ali você seleciona o município e, selecionado o município, ele fornece as opções onde esse crédito com juros zero pode ser alcançado ao ser ofertado por essas instituições. Essas instituições cobrem 100% do município do território catarinense. Então, não existe localidade onde haverá o não atendimento a essas opções, né? Então, o MEI pode realizar até 2 operações com limite de R$5 mil, com juros zero. E depois até R$20 mil é o limite que cada instituição acaba estabelecendo para essa exposição ao microcrédito. Linhas de crédito, né, gente, tem muitas, né? Esses exemplos, né, colocados, né, como as OCIPs, né, como o Banco do Empreendedor, por exemplo, aqui na região, ou como as empresas simples de crédito, né, também super bacana, também lei de autoria do senador Jorginho Melo, mais uma, e então taxas de juros um pouco mais altas, né? Então depende muito do setor, da atividade, qual é a taxa de juros que aquela atividade econômica suporta, em qual prazo, né? Geralmente, tanto a empresa simples de crédito, né, quanto as OCIPs, elas, por não terem muita tecnologia embarcada, né, acaba o spread tendo que ser maior para pagar a operação, muitas vezes análise de crédito de forma manual. Então, são taxas de crédito acima de 2%, 3%, até chegando até 4% ao mês. Tem atividade que paga, né? Um MEI, por exemplo, informal, que tem uma margem maior e não consegue crédito em lugar nenhum, ela vai tomar, né, o crédito no Banco do Empreendedor, numa empresa simples de crédito, uma taxa como essa, né? Agora, as fintechs realmente é um movimento muito legal que a gente tem que estar atento. As mudanças acontecem, por incrível que pareça, da noite para o dia, aparece um serviço novo. E foi o que nós vivenciamos ano passado, né, na Conamp, né, com a fintech chamada BMP, Banco Money Plus. As taxas de juros foram baixas, né, porque o funding, né, de onde que vem o dinheiro? Era do governo federal, né, o funding foi do governo federal, então o BNDES emprestou a taxa de 0,5% ao mês. Então, realmente, muito bom, uma taxa aí de 6% ao ano, e uma operação 100% via internet. Então, como eu falei antes, né, crise é sinônimo de oportunidade. Precisava-se levar mais crédito para as microempresas, né? Se observou, o governo federal, até essa linha do PA, que acho que foi uma sugestão da Brasel, né, Célio? Que veio depois regulamentada pelo governo federal e operacionalizada pelo BNDES. O volume do Pronamp bateu aí 37, 38 bilhões. O PA Maquininha é somente 3,1 bilhões, quer dizer, muito menos. Mas também porque o ticket médio do empréstimo do PA Maquininhas foi de R$30 mil, né, enquanto o Pronamp foi de R$100 mil. Então, o microcrédito, né, realmente é mais difícil de executar, o custo do spread, o custo da operacionalização é muito grande, e somente, né, embarcando muita tecnologia na análise de crédito, no acesso ao crédito, realmente vai se conseguir baixar esse spread, né? A nossa experiência lá na Conamp, em parceria com o Banco Money Plus, foi questão de 30 dias, fazer 389 operações de crédito e levando 11,6 milhões de reais para todo o Brasil. Então, foi uma experiência maravilhosa que a gente viveu ano passado. Agradecer aqui, né, ao Célio e ao WW, que também acreditaram naquele projeto lá, no início, né, que ninguém nunca tinha ouvido falar de Banco Money Plus, ninguém nunca tinha ouvido falar, né, na ponta de PA Maquininhas. A Brasel abraçou a ideia e conseguiu, né, melhorar, aumentar o número de empresas aqui na nossa região atendidas. Então, é sensacional, né? Em 3 dias, né, em 2 dias, a empresa tinha a resposta se tinha ou não crédito, e em mais 24 horas o dinheiro estava na conta. Nós tivemos testemunhos de amigos nossos dizendo: não acredito, o dinheiro já está na conta, isso é fake news. Né? E realmente o dinheiro estava lá na conta. Agora, qual é o ponto negativo? Né? É uma linha nova, que ela veio no momento de crise, feito tudo de forma muito rápida, e aí merece ajustes. Né? Da mesma forma, né, como o Pronamp está passando por ajustes, né, tecnológicos no acesso ao crédito, o PA Maquininhas também está passando por ajustes. Né? A gente torce para que ele volte rapidamente,
para que o empreendedor, né, o restaurante, o bar, a lanchonete, possa ter opções de linhas por meio da maquininha que não dependa somente daquela instituição financeira que opera aquela maquininha, né? O Banco Safra hoje tem linhas de crédito nas maquininhas, mas quanto é que está o juro ao mês hoje? 1,5, 1,8? Um pouco mais. Então, vocês têm, né, acesso nas maquininhas a linhas de crédito lá. Quando vem com funding do governo, linhas emergenciais ou especiais, essa taxa cai, né, bastante, chegando até 0,5 ao mês. Né? Porque daí as variações de recursos mudam. Então, existe desde o recebimento do cartão de crédito em D+2, e aí incide uma taxa, e essa nem é tão grande, né? Como ao contrário, antecipar o dinheiro que está lá na frente, eventualmente, ou tomar aquele crédito para fazer outra operação. O fato é que tem que ficar atento, é difícil, né? O empresário já está correndo tanto, vocês sabem disso, o empresário não tem tempo para fazer isso, ele tem que assistir os eventos da Brasel, falar com um colega que sabe um pouco mais, ou o contador, em geral, já ajuda muito, ou um consultor. Quando uma pessoa torna-se especialista como a gente, ele ajuda a olhar o mercado como um todo, não é isso? Ou entidades que têm foco, ou bancos de fomento. Esse conjunto todo é importante, mas o empresário não consegue enxergar o todo, né? Então, do momento que estamos, eu queria que cada um aqui acrescentasse um pouco assim, não. Diante da dificuldade real do restaurante, qual é a sequência de passos dele? Por onde vocês diriam para ele olhar primeiro? 2, 3 passos, não 10, né? Se me permite começar por aqui, eu já passo a palavra para o Eduardo, né, que é o próximo. Sem dúvida alguma, a minha maior expectativa, não somente, né, para o setor de vocês, né, mas para os outros que serão beneficiados por essa linha de juros zero do governo do Estado, né? A gente acabou virando referência, né, pela confederação dessa linha, então o pessoal liga, pergunta assim, olha, tem como esperar? Então espera essa linha do governo do Estado, que realmente é um juro zero. E uma pequena crítica, que daí eu gostaria que você levasse, né, o governador Eduardo, porque o número de quinais foi bastante pequeno, tem muito mais setores que foram afetados, né? Então, por exemplo, clínicas médicas, né, que ficaram fechadas aí na pandemia há muito tempo, né, não estão nas listas de quinais, né? Então, e a gente ali participou junto com a Rose Dedekind, né, desse debate, e não foi dado muito espaço para discutir ali a questão dos quinais, né? Então, isso é um ponto. O segundo ponto também para ser levado é porque lá em fevereiro, quando foi anunciado R$1,5 bilhão para essa linha. Eu fiz as contas rapidamente aqui, né, e 2 empresas emprestando aí pelo Badesc no máximo R$100 mil, chega a R$200 milhões. Então, eu acho que a gente precisa, né, junto com as entidades, e aí já fica um pedido, né, Eduardo, que efetivamente se leve R$1,5 bilhão, conforme foi prometido pelo governador Moisés lá em fevereiro, né? Busca no Google, aí vai ter uma promessa lá em fevereiro, né? Naquela véspera do afastamento do governador, em virtude do impeachment. Então, a gente gostaria, né, que fosse cumprida a promessa aqui de R$1,5 bilhão ser emprestado, né, no juro zero, conforme falado em fevereiro. Mas, sem dúvida alguma, nesse momento, né, Célio, essa é a linha, né, realmente de pai para filho, que tem que esperar o juro zero vir aí. Espero, né, Eduardo, agora em julho. O Eduardo é um querido amigo, é técnico de carreira, né, um cara sensacional. Que bom que o Badesc tem um cara como ele, né, na presidência. E a gente não deixa de dar o recado aqui, porque realmente ele vai levar para o governador essa mensagem para levar o melhor para nós, né? Perfeito. É só importante a gente lembrar que, quando foi anunciado, lá em fevereiro, a taxa de juros Selic era 2%. Hoje é mais que o dobro. Então, obviamente, o que havia sido calculado e pensado naquela época sofreu quase a metade do impacto que não existia antes, né? Então, isso é importante a gente salientar também. No entanto, o nosso objetivo, enquanto instituição de fomento e desenvolvimento, é levar o crédito o mais distante e atendendo o maior número de empresas que a gente conseguir. É por isso, inclusive, que o Badesc não vai operar essa linha sozinha e vem já formalizando parcerias com cooperativas de crédito para ter essa multiplicação dos braços possíveis para atender o empreendedor catarinense e fazer o recurso, que é juro zero, chegar até onde ele precisa estar, que é no caixa da empresa, fazendo ela se fortalecer e ultrapassar por mais esse período de pandemia. Então, nós trabalharemos aqui incansavelmente fazendo esse crédito chegar, como a gente já vem fazendo. Em 2020, a gente operou, em número de operações de crédito, quase 3 vezes o próximo número histórico, que era de 2012, né? Então, agora, de janeiro a maio, a gente já superou o número de operações de 2020. E a nossa expectativa com essa operação do juro zero
nós multiplicarmos em muitas vezes, porque esse é o nosso papel, é fazer, enquanto o mercado tradicional bancário restringe crédito por enxergar um risco maior nas operações por conta da pandemia e das restrições e de tudo mais que vocês estão vivendo na pele, sentindo na pele isso, nós, como agência de fomento, com incentivo do governador, estamos fazendo o crédito chegar onde ele precisa estar. Pode ser que seja pouco, mas, para quem consegue alcançar, é um respiro muito importante para poder ultrapassar esse período de maior dificuldade, de prolongamento dessa crise que está bem próxima do fim. Uma última questão que eu queria compartilhar aqui com vocês, sem encerrar o debate, obviamente, né, Célio? Chamando a atenção para a questão da importância de se pensar o investimento fixo e não só o investimento para suprir o capital de giro necessário para a empresa. São questões diferentes, são questões igualmente importantes, mas o investimento fixo tem uma característica diferenciada por permitir uma taxa de juro mais baixa do que o capital de giro e prazos muito mais longos, o que permite essa estruturação da empresa e a não utilização do capital quando talvez ele mais precise utilizar, que é quando falta ali o recurso do caixa e ele precisa recorrer a uma espécie de hot money da vida, que é um dinheiro que está pré-aprovado e pronto, e que custa, sei lá quantas vezes mais, pelo menos 10, mais do que esse investimento fixo, que precisa ser um investimento planejado, pensado, sempre bem trabalhado com as questões de finanças, contabilidade, enfim. Esse planejamento financeiro é extremamente importante para que o empresário possa obter a maior rentabilidade possível, que é o principal objetivo do empresário, né? Então, eu só queria trazer esse ponto de vista para olhar para além do capital de giro, porque a gente está aí com o avanço da vacinação, como o presidente Rafael colocou, né, e uma possível retomada mais rápida da economia, a gente está prestes a algum nível de normalidade e as empresas, certamente, como o Célio abriu aqui falando, vão necessitar de novos investimentos. E recurso para investimento é um recurso estratégico para a empresa, né, muito mais do que o capital de giro. O presidente me deu 3 ganchos antes de eu passar para ti. Primeiro, a clareza de que existe o desafio da sobrevivência, mas não deixa de existir o desafio da prosperidade. Ninguém existe para respirar, existe para melhorar sua condição de vida. E mesmo empresas em dificuldade podem enxergar oportunidades de investir. Eu mesmo passei por situações recentes de trocar de lugar um endereço e, na troca, eu corrigi meu faturamento, né? E aí, para fazer essa troca de posição, tive que investir. Então, a lógica, não só porque estamos esgoelados, né, que nós temos que abandonar o pensamento de novas oportunidades, ou de troca de lugar, ou de ajuste de modelo de negócio, e esses ajustes, essas reformas, são um caminho válido, e, para isso, é mais fácil obter dinheiro e depois mais fácil pagar. Porque é difícil você pagar com empréstimo para pagar empréstimo, né? Também, nesse aspecto, valorizar muito a figura do profissional contabilista, né? A gente tocou pouco no assunto, mas uma empresa que não tem uma boa contabilidade, ela não consegue pegar. Tem empresas que não tem nenhuma, né? Eu costumo pensar naquele... Parece que existe, né? Que é o contabilista de meio salário mínimo, né? Que é bem pouquinho, cobra pouco, mas também não entrega nada. E aí, a hora que o cara precisa ir no banco, precisa ter um negócio, nem tem. Quando ele aperta muito, descobre, inclusive, que tem um monte de coisa em aberto. Então, eu sempre prezo e recomendo que tenha o melhor serviço de contabilidade possível, pessoas idôneas, cuidadosas, que fazem contabilidade absoluta, e isso é a base para obter recursos, não é isso? Sem sombra de dúvida, Célio, isso é muito importante, porque o contador e o consultor, ele dá esse suporte para o empresário, né? E muito além só da contabilidade, Célio, é importante que o empresário tenha um sistema de gestão, né, onde ele consiga controlar as suas entradas, suas saídas, onde ele consiga estimar o seu lucro, onde ele consiga controlar principalmente o seu fluxo de caixa, que é um ponto que o Eduardo tocou bastante aqui na explanação dele, né? Quem tem caixa hoje, a gente brinca que quem tem caixa é rei. Quem tem recurso numa crise, não falo nem especificamente da pandemia, quem tem recurso em crise, geralmente ganha mais dinheiro do que fora de uma crise, do que num mercado normal, próspero e economicamente
crescente, digamos assim. Né? O Alcides tocou num ponto também muito interessante, que é a questão das várias taxas de juros que nós temos no mercado hoje. Né? Evidentemente, o Pronamp é de longe a melhor alternativa. Né? Temos alternativas também com garantia real, que o presidente Eduardo tocou também. Temos as fintechs que vêm abocanhando uma fatia considerável desse mercado de crédito. Mas essa análise das taxas de juros disponíveis nas linhas de crédito que ele tem disponível no mercado faz parte do dever de casa que o micro e pequeno empresário tem que fazer no seu dia a dia. Né? Não basta só, não vai ser possível resolver o seu problema de caixa meramente tomando recurso em banco e pagando as suas dívidas ou pagando as suas pendências financeiras. É preciso um planejamento, né, uma elaboração de um trabalho com início, meio e fim dentro da sua empresa. A gente sabe, mais uma vez, eu toco no assunto do contador. O contador, ele é o braço direito do empresário, do micro e pequeno empresário hoje. Então, o contador, muitas vezes, ele tem todas as informações que o empresário precisa, e o contador, ele consegue analisar e discutir aquelas informações financeiras, econômicas, contábeis, inclusive fiscais e de departamento pessoal, com o pequeno empresário, elucidando algumas situações, trazendo alternativas diferentes, buscando movimentos que outros pequenos empresários vêm fazendo, né, esses empresários que também são clientes desse escritório de contabilidade. Então, passa muito pelo dever de casa do micro e pequeno empresário que ele tem a fazer dentro de uma pandemia. O que ele pode fazer, Célio? Quais são as ações? A gente sai um pouquinho do assunto crédito e a gente cai naquela situação onde o micro e pequeno empresário ele não consegue captar recurso. Muitos sentam lá na nossa mesa, no nosso escritório, e dizem, Ricardo, não consegui com o Bradesco, não consegui com o Banco do Brasil, não consegui Pronamp, não consegui com a empresa simples de crédito, o que eu faço? Então, vem cá, se a gente não conseguir o crédito, a gente precisa fazer o serviço dentro de casa. Se a gente não consegue se financiar com recurso de terceiro banco, vamos nos financiar com recursos próprios e vamos nos financiar por meio dos nossos fornecedores. Então, esse é um papel fundamental que o pequeno empresário ele tem que se desenvolver para poder colocar em prática. Hoje, o pequeno empresário ele precisa ser um grande negociador. Por que um grande negociador, Ricardo? Porque o pequeno empresário ele tem que tentar alongar o seu ciclo financeiro dentro do seu negócio. O que é o ciclo financeiro do empresário hoje? É o tempo que ele demora, que ele paga, e é o intervalo entre o pagamento da compra da matéria-prima, da prestação de serviço, e o recebimento dos seus recursos. Então, isso é uma sugestão que a gente frequentemente bate lá no escritório, que é essa questão de negociar. Negocie com o seu fornecedor para tentar alongar um prazo com uma taxa de juros zero ou uma taxa de juros razoável. Negocie com os seus clientes para tentar encurtar o prazo. A questão das maquininhas é fundamental. Muitas vezes, se você negocia, hoje você tem a maquininha da instituição A e você migra para a maquininha da instituição B, você consegue muitas vezes melhorar prazos, você consegue reduzir taxas, você consegue até aumentar o recurso disponível para a captação. Então, muitas vezes, pessoal, senhoras e senhores, é dentro de casa que a mágica acontece. É até curioso, muita gente diz que santo de casa não faz milagre, mas o pequeno empresário, sim, ele precisa, por meio do seu contador, por meio de eventos como esse, né? Mais uma vez, parabéns para o nosso presidente, porque promover esse tipo de encontro é fundamental para a gente trocar experiência, trocar cartão, contar o que funciona e o que não funciona dentro da sua empresa. Então, é muito importante fazer o dever de casa. E pensando nisso, a Abrazel trouxe hoje também um dos seus associados, que é o Gringo Sushi, que ele vai contar um pouco para a gente quais foram as ações que ele promoveu, na figura do empresário, que é o Lucas Salinas, que está aqui sentado conosco, quais foram as ações que foram promovidas pela empresa dele para que ele conseguisse, de uma certa maneira, não passar ileso pela pandemia, porque ninguém passou ileso pela pandemia. É muito difícil encontrar um empresário que diz, não, Ricardo, o meu faturamento ele cresceu, o meu lucro cresceu, eu aumentei a minha equipe. São poucos, são exceções nessa situação de crise de pandemia. Então, pensando nisso, pensando nessa experiência do dia a dia, lá na ponta, do empresário, do pequeno empresário que trabalha diariamente com os seus clientes, a Abrazel pensou em trazer uma experiência para discutir. Então, eu convido ao palco, se a Joana me permite, posso convidar ao palco o Lucas a vir aqui, o Lucas Salinas, que é o empresário do Gringo Sushi, e vai contar um pouco para a gente quais foram as ações promovidas por ele, pela equipe dele, para que a pandemia
fosse suavizado o impacto da pandemia, né? O Lucas, eu vou dar um breve resumo, mas ele conseguiu aumentar faturamento, ele conseguiu reduzir o seu CMV, ele, inclusive, aumentou a equipe no período de pandemia, justamente fazendo mudanças no seu dia a dia, nos seus processos, nos seus fornecedores. Então, Lucas, por favor, traz um pouquinho para a gente quais foram as ações promovidas por ti e pela tua equipe dentro do Gringo Sushi, para que a pandemia o impacto dela fosse, de certa forma, suavizado, digamos assim. Por favor, boa noite. Obrigado, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Fico agradecido por ter recebido esse convite, compartilhar um pouco da minha experiência. Então, me apresentando novamente, meu nome é Lucas, sou proprietário do Gringo Sushi. A empresa existe desde 2016. E a gente está sempre se reinventando. A pandemia, de um ano para cá, foi basicamente um se vira nos 30 o tempo todo. Cada mês uma novidade, muda decreto e por aí vai. O Ricardo falou muito bem, assim, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é cuidar dentro da casa. Então, em conjunto com ele, a gente começou a trabalhar com a Par 3. Então, contabilidade, isso aí influenciou bastante assim, no que eu mudei a fazer no dia a dia. E o principal são os pequenos processos dentro da empresa. Então, coisas que são óbvias, mas às vezes a gente acaba deixando de lado. Então, o controle o desperdício do dia a dia. A gente trabalha com restaurantes, é uma coisa que a gente sempre vai ter, mas a gente tem que reduzir ao máximo. Os funcionários, eles têm que estar sempre bem motivados para trabalhar, para que eles façam os processos que a gente organiza dentro da empresa da maneira correta. Então, consequentemente, melhorar sempre a nossa logística. Eu trabalho com delivery somente, então a logística é muito importante, fazer uma entrega de qualidade, uma entrega rápida, uma entrega que a gente consiga fazer sem erros e evitando mais custos. Então, tendo também uma operação funcionando de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, na verdade, a gente consegue reduzir muitos custos. Então, é principalmente esse ponto, que é a parte de dentro de casa, a gente conseguir fazer um trabalho bem feito. E aí, como o Ricardo falou muito bem também, uma coisa que eu tenho dado bastante prioridade, eu não tive a oportunidade de pegar um crédito novamente, eu peguei uma vez do Pronamp. Então, como é que a gente faz para se virar? Se vira negociando com fornecedores, com, às vezes, até o próprio contrato de aluguel, conseguir, às vezes, adiar, postergar a mensalidade do aluguel, os boletos, conjunto de alguns fornecedores, conseguir fazer com que eles não se atrasassem, negociando eles em um conjunto, jogando eles um pouco mais para frente. Então, são pequenas práticas que a gente evita com que tenha custos desnecessários, muitas vezes juros, multas, que é dinheiro rasgado, a gente consegue evitar renegociando. Então, é principalmente isso que o Ricardo falou, é o trabalho dentro de casa, e que é o óbvio, mas às vezes a gente acaba deixando de lado. Muito obrigado. Testemunho Obrigado. Real e verdadeiro, né? E fazendo aqui um fechamento, me dando depois a oportunidade de vocês se despedirem também, um comentário curioso é que os fornecedores sempre foram um recurso de financiamento dos restaurantes, mas agora isso está se estruturando, né? Recentemente, a Ambev criou um banco para financiar os seus parceiros. Ou seja, se vocês são clientes da Ambev, peçam para eles se vocês já podem se cadastrar no banco que a Ambev criou para dar prazo para o pagamento dos seus produtos, né? E também, óbvio que o objetivo desse aqui é buscar alternativas, mas também transmitir energias boas, né? Então, o ponto de vista que a Brasel tem hoje sobre o que virá até o final do ano é de, claro, evidente diminuição, aumento da vacina com a diminuição dos problemas associados a ela, redução ou eliminação muito rápida das restrições, em questão de 1 mês ou 2, as restrições hoje de funcionamento devem se eliminar. Na verdade, estamos nessa expectativa, na verdade, numa briga contínua, e já de meses esperando que diminuam, mas agora deve chegar. O retorno dos clientes é consequência natural, muitos saudosos, especialmente o entretenimento puro, né? O lazer, a vida noturna, o encontrar pessoas, deve ter retomada explosiva. Por isso, restaurantes, fiquem atentos a isso. Quando começar a ter indício, já fique atento à formação de equipe, porque existem sinais de que, mesmo com elevada taxa de desemprego no Brasil,
existe a dificuldade de recontratação, porque grande parte das pessoas não empregadas arranjou outras atividades. E muitas vezes eles não vão se desligar daquelas atividades, hoje estão satisfeitos com elas, né? Existe um processo hoje, inclusive, de pessoas que decidiram que não querem mais voltar a fazer o que faziam antes. Então, atento aos momentos de crescimento, o que vier daqui para frente, embora possa ter oscilações, deve ser firme. Existem indícios vindo do exterior, de países onde o processo de vacinação está mais avançado, de que ou há muita demanda reprimida e redução de oferta. Restaurantes que fecharam não estão mais disponíveis. Tudo isso faz pensar em possibilidade de movimento grande surgindo até o final do ano para alguns segmentos e algumas atividades. E, por último, fica também um recado, que se existe um setor que tem flexibilidade, inovação, porque o dono de restaurante inova na cardápio todo dia, então para ele inovar não é novidade. E capacidade de recuperação é o nosso, mas a palavra mais bonita é regeneração. Os amigos meus que fecharam restaurantes fechados, eles dizem que estão esperando a hora para voltar, certo? Então, tenham em mente que o que vem pela frente nos dará a oportunidade de crescer e nos recuperarmos como todos sonhamos, né? Então, as palavras finais dos convidados. Perguntas primeiro, antes do encerramento? Então, antes da palavra, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite a todos, eu sou Marco Antônio, proprietário do Cantinho da Fama, é um bar de karaokê aqui no Cobrasol. Estamos enfrentando essa pandemia aí há 1 ano e meio praticamente, e está bem complicada assim, a nossa vida empresarial, né? A empresa está viva, a gente ainda não fechou, mas pretendo não fechar, mas está bem difícil de conseguir crédito, né? E a pergunta é como fazer se a gente já tem uma capacidade de esgotada, né? Lá de crédito. Eu já tinha pego um crédito antes da pandemia e 1 ano depois, quando veio a pandemia, o banco não quis negociar nem reparcelar. Eu nem queria dinheiro novo, né? Eu só queria reparcelar a dívida para não criar um problema maior, né? E hoje, com esse segundo lockdown que fez agora em fevereiro, acabou que a gente sofreu bastante e está todo enrolado, né? Então, como fazer para conseguir um crédito, já que aí tem crédito a juros zeros e tudo mais? Como fazer para captar esse crédito com problema do banco, né? Que não tem, como é que eu posso dizer, tá sem capital tem capacidade para pagamento, mas não tem crédito liberado, né? Como fazer esse tipo de negociação com o banco? Bom, a gente obviamente teria que analisar quais são as condições do crédito, né? Eu não posso te adiantar posição alguma, por óbvio, né? A gente não tem nenhum tipo de informação aqui que possa dar alguma possibilidade mais real e concreta, né? Agora, se existe capacidade de pagamento, existe possibilidade de tomar crédito caso os CPFs e os CNPJs não estejam totalmente comprometidos. Então, existe aí uma possibilidade, sim, especialmente no Badesc, devido à flexibilização que a gente analisa caso a caso para fornecer crédito a quem possui, sim, capacidade de pagamento. Voltando a dizer que as outras condições, ou as condições normais de uma análise de crédito, vão ter que ser vistas dentro do processo normal de crédito para poder te dar uma posição definitiva, né? Isso pode ser única e exclusivamente uma posição da instituição financeira que te atende, mas não necessariamente uma posição sistêmica do mercado como um todo. Agora, óbvio que existe o que o Ricardo comentou com a gente aqui, dessa reorganização estrutural do negócio, que aí pode te ajudar em muito, não só para o momento atual, como para os próximos também.
Meu caro, se eu puder complementar a resposta do nosso presidente Eduardo, acho que a tua primeira alternativa é, de fato, bater na porta do teu banco parceiro, que eu imagino que isso que tu tenha feito recentemente. Se esse banco parceiro, onde tu tens todo o teu fluxo financeiro, ele não abriu as portas para uma nova operação de crédito, a sugestão que eu poderia te dar é bater na porta do banco do lado dele, né? Bater na porta do concorrente, do outro concorrente também. Ou seja, hoje nós temos uma série de ofertas de crédito no mercado brasileiro, muito superior a 10 anos atrás. Então, é fazer o trabalho de formiguinha, né? Buscar em todas essas instituições financeiras uma alternativa. Se elas não abrirem as portas, buscar um plano B. Eu acho que o empresário, não só o pequeno, mas o empresário de maneira geral, ele sempre tem que ter um plano B, um plano C, um plano D. Né? Ele não pode ser surpreendido por nenhuma situação. Isso a gente discute muito lá no escritório. Ele sempre tem que ter outras alternativas, outras cartas da manga. Então, se o seu banco não lhe ajudou, bata na porta do concorrente. Busque as fintechs, busque os bancos de fomento. É evidente que a linha que o Badesc oferta é a linha mais interessante, mas o Badesc, o presidente vai concordar comigo, ele tem uma análise de crédito bastante rigorosa. Né? Eles não operam crédito com todos, eles têm as suas razões, né? É um banco economia mista, né? Tem capital público ali dentro também, então ele não pode operar com qualquer um, ele tem que respeitar a política de crédito dele. Então é muito interessante buscar novas alternativas, meu caro. E se nenhuma delas foi suficiente, é importante olhar para dentro da empresa. O que eu posso postergar de pagamento? O que eu posso antecipar de recebimento? De que forma que eu posso alocar melhor esse recurso para que a minha empresa não feche as portas de maneira definitiva? Convido o teu contador a sentar contigo, analisar os teus demonstrativos, não só balanço e DRE, porque a gente sabe que a realidade das demonstrações contábeis no Brasil ela é muito mais para fins de fisco do que para fins de gestão, infelizmente. A gestão da sua empresa ela tem que ser feita por você, pela tua equipe. Então, com base nisso, tente buscar alternativas internamente de redução de custo, majoração de receita, alongar o seu prazo de pagamento, tentar encurtar o seu prazo de recebimento, buscar trocar de fornecedores. Muitas vezes, se a gente já tem algum apontamento no nosso cadastro, no nosso CNPJ, isso é difícil, mas é uma alternativa também, trocar de fornecedor, fazer essa troca, buscando melhores prazos, melhores preços, ou seja, uma melhor negociação. Busque terceirizar alguma coisa também interna, que hoje você tem um custo fixo muito alto, busque alternativas de terceirização. Por exemplo, o departamento financeiro hoje vem sofrendo esse tipo de mudança. As empresas estão tirando o departamento financeiro de dentro delas e colocando a gestão financeira na mão de quem realmente sabe fazer uma gestão financeira de uma pequena empresa. Então, nós temos algumas alternativas que você precisa queimar antes de chegar lá no final e, não, realmente, eu vou encerrar minha atividade, eu vou fechar minhas portas. Então, é importante tentar analisar todos esses pontos, reinventar processo, reinventar serviço e produto, buscar novas alternativas, novos canais de venda ou novos canais de comunicação com o seu cliente. Então, isso tudo faz parte da gestão do dia a dia da empresa. A empresa não vai quebrar exclusivamente porque o Eduardo e o Badesc não deram crédito para a tua empresa. A tua empresa vai quebrar muitas vezes por uma má gestão. A gente sabe disso. Então, busque desenvolver o seu espírito gestor, se capacite, busque cursos, busque eventos como esse que estão acontecendo aqui agora, promovidos pela Brasel, para trazer um pouco mais de informação para o teu dia a dia do teu negócio. Eu acho que isso é fundamental e a gente não pode se limitar ao banco. O banco não me deu dinheiro, eu quebrei porque o banco não me deu dinheiro. Não é bem por aí. Eu acho que nós temos que encontrar outras alternativas e o empresário brasileiro, ele é por si só muito resiliente e muito sagaz. Então, ele busca alternativas, ele busca furos, ele busca prorrogações. Então, esse é o espírito que o empresário brasileiro tem que ter hoje na pandemia. Buscar se reinventar, se recriar. Processos, pessoas, produtos e serviços. Espero que eu tenha respondido um pouco mais a tua pergunta. Procurando contribuir também na resposta, às vezes é buscar um parceiro, buscar um sócio,
né? A gente não olha essa oportunidade também, né? Nosso setor ele vai vir numa recuperação. É um setor que já tem alta competitividade, mas ainda traz margens de retorno mais interessantes do que outros, sobretudo a área que tu atuas, que é uma área de entretenimento, né? Então tu tem expertise, tu tem uma carteira de clientes, tu construiu uma marca, né? Então às vezes também estar atento à oportunidade do dinheiro de um investidor, que ele pode trazer não só capital, mas trazer inteligência, né? Trazer complementariedade, né? Ou uma fusão com um outro colega, né? Eu também acho que um olhar que deve ter, porque pode a solução estar ali, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer seria para ti, Eduardo. Tu comentaste muito bem assim das pegadinhas, né? Principalmente do banco privado, né? E basicamente todas as falas foi do que fazer, né? Então a minha pergunta é do que não fazer, ou quais cuidados tomar para não cair numa pegadinha, né? E quais os erros mais comuns e como evitá-los. Ótimo, obrigado, Rafael. Eu agradeço, inclusive, o questionamento para a gente tentar compartilhar e desmistificar um pouquinho dessa imagem de que o Badesc, por ser uma agência de fomento, é algo inalcançável, né? Ou é só para os grandes. E prova disso é que 2020 e 2021, até agora, né? Até junho, cerca de 80% a 85% das operações de crédito foram para as micro e pequenas empresas, né? O que mostra que a gente tem, sim, condição e vontade, não só condição, mas vontade de apoiar o micro e pequeno empreendedor. Estamos trabalhando para melhorar o processo e atender o maior número possível. E, nesse sentido, queria partilhar com vocês de que vários procedimentos e sistemas vêm sendo aprimorados e colocados a serviço dos empreendedores, e existe uma relação bastante importante entre taxa de juros e risco da operação. E isso vocês vão perceber mercado afora. E isso é natural que aconteça. Ou seja, a restrição de crédito vai se dar em função do risco que você oferta para a operação, e a consequência disso é a taxa de juros e o prazo que você vai conseguir contratar aquela operação desejada pelo empreendimento. Nesse sentido, é importante pedir ajuda profissional para fazer a conta do custo efetivo da operação, que poucos param para fazer. E isso é muito importante. Por isso que eu falo da taxa surpresinha, né, ou pegadinha, ou seja lá o que vocês quiserem chamar, que é, no momento da liberação, surge alguma necessidade adicional que não havia sido combinada, ou contratada, ou negociada antes, mas que é pré-condição para a liberação do recurso. E aquele produto específico vai custar o que no mercado tradicional e sem nenhum tipo de amarra custaria muito menos, né? É a tal da reciprocidade bancária, que as agências de fomento e desenvolvimento costumam não praticar, porque não é esse o objetivo. O objetivo é fomentar a economia. Se é para fomentar, não tem por que ter taxa extra. Tem que ser o que foi contratado e negociado. O Badesc faz análise de crédito como qualquer instituição financeira ou qualquer fornecedor de crédito faz análise também. Como eu já havia falado, vai refletir aonde? No risco, retorno, taxa de juros da operação. A partir do momento que o Badesc passa a conhecer a sua estrutura de custo, resultado, balanço, DRE, a gente consegue estruturar uma operação tal como você deseja obter para promover o crescimento desejado para o negócio. Sem a gente ter esse conhecimento, ou seja, sem a documentação, eu não tenho como fazer uma análise de crédito. Então, por isso a importância da gente manter a documentação organizada, estruturada, inclusive para não ter que usar daquele artifício do hot money que a gente conversava um pouquinho antes ali, que é o recurso de última hora que eu precisei e vou alcançar no que mais rapidamente me fornecer, e certamente aquele que me fornece de maneira mais rápida e automática é a maior taxa possível. Não tem como fugir disso. Então, acho que a ideia e sugestão do Ricardo é muito válida, né, de sempre rodar entre quem fornece crédito e fazer sempre a consulta de qual a taxa, qual a estrutura,
mas, antes de tudo, saber bem e bastante qual é a real necessidade de crédito e para qual finalidade o crédito será utilizado, porque isso faz toda a diferença na hora da contratação, né? Como a gente falava anteriormente, um recurso para investimento fixo custa muito menos, mas requer um planejamento e uma estruturação documental diferente, mais robusta e mais incrementada, porque oferta uma projeção futura de crescimento para o negócio de vocês. Então, nós temos que ter elementos suficientes para acreditar que aquela projeção será, sim, efetiva no futuro, para poder baixar a taxa de juros, compartilhando com o sucesso futuro que você almeja. Então, essas são questões bastante importantes, eu diria até emblemáticas, né, para a gente desmistificar um pouquinho. As agências de fomento e banco de desenvolvimento servem, ou existem, para servir esses projetos de estruturação que geram, obviamente, o desenvolvimento econômico. Rafael, não sei se fui claro aqui no teu questionamento, mas, se não, fico à disposição aqui. Eu até lembro, né, no começo do Pronamp, por incrível que pareça, né, o Caixa, Banco Público, empurrando o seguro prestamista junto. Então, nós tivemos uma briga homérica com a Caixa Econômica no começo do ano passado, fomos à imprensa e, felizmente, a Caixa voltou atrás e tirou o seguro prestamista, que aumentava a taxa de juros, né, o custo efetivo total, né, o famoso CET, absurdamente, né? Então, e também acho que uma outra questão é avaliar, né, se esse empréstimo ele é com taxa de juro pré-fixada ou pós-fixada, né? Dependendo da linha, né, com o Selic subindo, pegar uma taxa pós-fixada pode aumentar esse custo, né, no decorrer do tempo, né? Então, acho que essa é uma outra questão também a ser avaliada. Uma pergunta final, então? Não sobra tempo para tomar chopp aqui, pessoal. Pode ter às 10 ou... É rapidinho, prometo. Meu nome é Carlos, sou de Jaraguá do Sul, eu tenho 2 restaurantes lá, trabalho à noite, então é mais no entretenimento também. Uma pergunta bem prática, presidente, a respeito da tomada de crédito desse plano do governo. Eu nunca tomei crédito em agência de fomento, eu queria ter ideia prática mesmo. É totalmente com a agência, tem um intermediante bancário, eu cadastro com o Badesc, ou eu tenho que cadastrar no meu banco e o banco vai conversar com o Badesc? Como é que funciona na prática mesmo, para operacionalizar a coisa? Joia, obrigado, Carlos. Excelente questionamento. Na verdade, nós vamos trabalhar com parcerias, né? Então, num primeiro momento, as cooperativas de crédito, a maioria delas vão ser parceiras para multiplicar os nossos braços e fazer chegar o recurso nas mais diferentes empresas e localidades do Estado. Então, nós teremos, sim, a opção de, pelo site do Badesc, operar direto conosco ou através das cooperativas. A condição vai ser exatamente a mesma, a condição já está pré-estabelecida, o juro, como disse, é subsidiado pelo Estado, a condição será sempre 12 mais 36, né, olhando, como disse, os últimos 24 meses de faturamento e a documentação cadastral básica de qualquer instituição financeira. Então, diria, existirão possibilidades de acesso direto, mas também dessas entidades parceiras. Assim que a gente tiver com o conjunto da ópera, né, com o programa pronto, a gente vai divulgar isso amplamente, inclusive junto à Abrazel, para que essas associações empresariais nos ajudem na multiplicação da boa informação, da boa e verdadeira, fazendo chegar o como acessa, né? Possivelmente, essas opções que eu comentei, acesso direto por meio de parceiros, serão as opções de acesso via Badesc, ou BRDE, ou cooperativas de crédito. Mas isso, como disse, entre dia 15 e dia 20 deve ocorrer o lançamento, e aí a gente vai colocar tanto no site do Badesc como no site do Governo do Estado. A gente vai pedir apoio da Abrazel para essa informação ser multiplicada e poder chegar até os seus associados, né? Palavras finais. Legal. Ótima dica, né? O Eduardo já deu aqui quando a gente fala em Floripa, um pãozinho quente, cooperativa de crédito, né? Quem ainda não tem conta, né, procure. Eu sou fã de cooperativa de crédito, então é um caminho realmente muito interessante, né, para quem ainda tem alguma disponibilidade financeira. No caso a Unicred, que é onde eu tenho conta, existe aquela modalidade que você deixa lá como garantia um valor, né, em renda fixa e o juro cai absurdamente, né? Então, isso também é uma modalidade para quem não quer se descapitalizar, deixa lá em renda fixa e esse investimento fica como garantia
de um crédito que você toma junto à cooperativa, né? Eu peguei ano passado, na pessoa física, um crédito a 3,2 custo efetivo total ao ano. Então, realmente, essa modalidade é sensacional. Foi na Unicred que eu tomei, tem para a pessoa jurídica também, mas é somente para quem tem alguma disponibilidade para deixar lá, né, investido com renda fixa. Então, finalizando, né, queria agradecer, né, eu sou um fã da Brasel, né, sou um fã aqui do Célio, do Rafael, são parceiros de primeira hora, sempre quando a gente tem alguma ideia, vai trocar uma ideia para conversar e está sempre pronto para inovar, né, essa iniciativa apresentada aqui pelo DABDAB no começo, né, da incubadora, mais um projeto inovador. As nossas entidades, né, que não têm disponibilidade financeira, né, em excesso, sempre buscando criatividade nas ações, inovação nas ações. Então, eu sou, né, eu queria dizer que sou fã da Brasel nessas iniciativas. E o crédito, gente, é uma briga eterna, né? O crédito, a gente precisa se abraçar sempre, brigar. O sistema financeiro não entende as demandas dos pequenos negócios. O serviço público, em geral, não entende o crédito. Santa Catarina está na frente, né? Santa Catarina, lá no ano de 2010, com a eleição do ex-governador Colombo, né, em 2011, foi aprovado o juro zero para mês, né? Conseguimos implementar na Prefeitura de Florianópolis, em 2017 e 2018, o juro zero para MEs. Então, é um valor pequeno, é verdade, né? São somente R$5.000, mas já é um começo, né? A partir da Prefeitura de Florianópolis, hoje as OCIPs, né, Banco do Empreendedor e outros, já levaram essa iniciativa de juro zero para microempresas para mais de 10 municípios. Finalizaremos o ano aí com quase 30 municípios no Santa Catarina, com juro zero também para microempresas, juro bancado pela Prefeitura. A gente sabe muito bem que as prefeituras são os entes federativos menos capitalizados. Então, se a Prefeitura consegue fazer, o governo também consegue fazer, e o governo federal vai ter que dar conta de fazer. Porque se está bancando o juro, é a única forma, né, Célio, do sistema financeiro é entender a gente. Alguém tem que ganhar com juro. O Brasil é assim que funciona, né? A instituição financeira não pode reduzir juro, porque tem toda uma regra de política monetária, legislação. O funcionário que aprova um crédito, né, o dirigente da instituição financeira, ele não pode reduzir taxa de juro, né, porque respeita todo um marco regulatório terrível para nós que somos pequenos. Então, a gente precisa pressionar, precisa apertar os entes federativos para ir nessa linha, né, do juro subsidiado ou do juro zero, que é o que a gente merece, né? Não dá para entender, em pleno ano 2021, grandes empresas tomando créditos a juros baixíssimos, e nós, né, que geramos mais de 60% dos postos de trabalho do Brasil, em especial em épocas de crise, a gente segura 100% dos postos de trabalho pagando taxa de juros absurdas, né? O Sebrae tem pesquisas, né, periódicas que mostram que quanto menor o porte da empresa, maior é a taxa de juros paga. Não dá para a gente aceitar isso quieto, né? Então, fica o convite, né, a Brasel aqui de Santa Catarina, parceira de toda hora, para a gente continuar hermanado, pressionando, apertando, né, junto com a frente parlamentar lá do senador Jorginho Melo, grande parceiro da gente, para a gente poder avançar para novos Pronamps, novos PEACs, novas linhas de crédito. Então, obrigado aqui pela oportunidade. Eu também quero agradecer muitíssimo pela oportunidade. Eu sou entusiasta do diálogo. Acho que quando a gente para conversar, muitas pontes se erguem e muitos pontos se ligam. E eu acho isso extremamente importante, salutar para todos os envolvidos, e especialmente para o sistema desenvolvimentista, né? Nós somos ainda um país em desenvolvimento, e esse trabalho de fomento e desenvolvimento, exercido não só por nós aqui em Santa Catarina, mas por outras entidades, é extremamente importante para que a gente consiga fazer a famosa formação bruta de capital fixo, né, que é a estrutura necessária para que o desenvolvimento não só ocorra, mas ele permaneça causando ondas de desenvolvimento. Eu acho que isso tudo é extremamente salutar, benéfico, e tende a enriquecer a população, né? O cidadão se beneficia com essa onda positiva e desenvolvimentista. Quero aqui dizer que nós somos sensíveis, parceiros e solidários a esse momento de pandemia, que especialmente os setores que a Brasel representa sofre, né? E queremos, como BADES, como instituição de fomento e desenvolvimento, nos colocarmos inteiramente à disposição para fazer
a ponte, né, para essa passagem para a retomada, a recuperação econômica ocorrer da maneira mais rápida possível. Então, estamos à disposição, só existimos porque vocês existem e queremos servi-los com a melhor opção de crédito que nós pudermos. Muito obrigado. Bem, também agradeço, em meu nome, em toda a equipe da Par 3 Gestão Integrada, o convite para poder participar desse bate-papo tão bacana. Também agradeço em nome da equipe da Efetiva Soluções Contábeis, que é o nosso escritório contábil também, que presta suporte para os micro e pequenos empresários. Deixo aqui meus parabéns ao presidente Rafael, parabéns a Joana, parabéns a toda a equipe da Brasel Santa Catarina por promover esse evento. Eu tenho certeza que muitos de nós sairão daqui hoje com novas ideias, né, novas alternativas, novos caminhos. Então, isso é muito salutar para o nosso pequeno empresário, para fomentar o crescimento das nossas pequenas empresas. Então, fico meus parabéns, muito obrigado. Parabéns a vocês que vieram aqui hoje, acompanharam esse evento, agregaram conhecimento, agregaram novas experiências, fizeram novos contatos. Na minha visão, essa é uma forma interessante e principalmente barata de adquirir conhecimento e poder sair de um lugar e chegar no outro de uma maneira mais assertiva possível. Então, mais uma vez, parabéns, obrigado, boa noite a todos. O próximo evento a gente gostaria de estar presente também para poder continuar essa discussão. Obrigado aos colegas aqui também que agregaram bastante nesse nosso bate-papo, senhores. Então, muito obrigado aos convidados, né? Todos cientes de que estamos redescobrindo, né, os eventos presenciais, né? Então, agradecimento aos que aqui presentes estão, aos que nos assistem, e convidar que continuem participando da Brasel, apoiando e buscando na Brasel o parceiro e a informação que necessitem. Então, em nome da Brasel, muito obrigado a todos.